Isso está gravando. Pronto, aí. Tem alguma dica para estudar história? Olha, a dica básica para estudar história é tentar pensar a maneira que você, de fato, pensa a história. Porque pensar a história tipo, como um calendário, tipo, imagina um grande calendário da humanidade, e aí que em cada diazinho, ou cada mês, ou cada data, cada ano aconteceu algum fato, dificilmente vai entrar na sua cabeça, porque não vai ter conexão as coisas. Tipo, não vai ter uma liga, sabe? Não vai dar certo. Vai ficar tudo separado assim, vários blocos. Então, acho que a primeira dica para começar a estudar história, começar a pensar a história, é imaginar tudo como um processo, como uma continuidade, descontinuidade, que tudo tem uma relação indireta ou direta com alguma outra coisa. Então, tentar pensar, por exemplo, as influências de X acontecimento em outro, imaginar que, sei lá, Bonaparte na França, não é porque o Bonaparte era um sujeito especial, existem condições para que aquilo aconteça. Existe um momento ali para que aquilo aconteça. Então, tentar pensar processos, pensar contextos, imaginar diversas formas. A história permite que a gente pense dessa forma. Não pensar só um caminho para que aquilo aconteça, pensar vários. A guerra que o Aquiles morreu realmente aconteceu? Então, a gente vai comentar sobre isso, sobre essa entrando no ponto da Ilíada. Até um tempo atrás, era consenso de que Troia não existia. Troia era uma questão de uma invenção do Homero, um lugar que tinha algum outro nome e que não existia, de fato, era parte de uma lenda. Mas descobrimos sítios arqueológicos que mostram que, na verdade, Troia existiu, a cidade de Troia realmente existiu. Só que não onde estavam procurando, procuravam na Europa. Na verdade, Troia ficava mais na costa da Ásia Menor, hoje, próximo à Turquia, hoje em dia. Então, sim, a guerra, talvez não como o Homero narrou, mas existiu Troia, existiu pelo menos um conflito em Troia, em algum momento. Olha, é importante você lembrar datas, tipo, é relevante, porque dá contexto. Então, por exemplo, você não pode pensar que algo que aconteceu em 1580 não aconteceria da mesma forma em 1920, por exemplo. Então, as datas ajudam a gente a delimitar algumas coisas, colocar ideias do que poderia ou não acontecer, do que poderia ser ou não pensado. Então, não é interessante você ficar pensando, sei lá, dia, mês e ano. Mas você tem uma noção do ano que aconteceu, da década. É importante para você se situar, ter uma organização mental. Sobre mitologia, eu vou falar um pouco, sim. Não sobre tanto sobre histórias, mas sobre a importância da mitologia. Por que o uso da mitologia grega é tão relevante? Por que a gente comenta tanto de mitologia grega? A gente vai passar por isso, sim. Deixa eu ver. Acho que já tem um número ok. Já é 4h10, como a gente tinha falado, até passou 1 minuto. Dá para começar? Todo mundo pronto? Ok. Água, comida, lugar confortável. Todo mundo bem? Confirmem para mim no chat, por favor. Cri, cri, cri. Ninguém me confirmou. Aí. Certo, tudo certo, tudo certo. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Enzo. Eu faço História na USP. Estou no meu 2º ano agora. E sou professor de História Geral da Rede Ubuntu. Então, a gente vai começar a conversar sobre a formação da Grécia. E para pensar primeiro sobre a formação da Grécia, a gente tem que pensar por que a gente estuda a Grécia. Então, o primeiro ponto é por que a gente estuda a Grécia. Afinal de contas, aconteceu há pelo menos 4.000 anos atrás. E qual a relevância da Grécia para o mundo que a gente vive hoje. Então, para a gente começar a pensar sobre isso, eu vou pedir que vocês coloquem no chat o que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem sobre Grécia. Quando você ouve a palavra Grécia, ou mundo grego, ou gregos, o que vem na cabeça de vocês? Qual é a associação que vocês fazem com essas palavras? Mitologia, recorrente, sim. O que mais? Guerra, filosofia crítica, filosofia antigo, justo. Democracia, verdade, muito importante. Grécia Antiga, ok. Mais alguma coisa? Mais conceitos? Caminho. Início da sociedade ocidental, período socrático, deuses, cidades-estados.
Muito bem, vocês conhecem bastante coisa, pô. Os conceitos estão aparecendo por aí. E aí, mais alguma coisa? Polis, legal. Minotauro, legal também. Isso é importante, Minotauro é importante para a Grécia. Isso não é mentira. Primeiro herói, Hércules, arte, sofismo, mito. Legal. Natureza, boa. Então, a gente percebe que a Grécia, minimamente, é presente na nossa cabeça. Não é como se eu perguntasse para vocês, me falem uma coisa que vocês associam com o oeste ou leste da Rússia. Dificilmente alguém vai me trazer muitas características. Mas a Grécia, a gente pensa e várias palavras aparecem na nossa cabeça, vão começando a explodir na nossa cabeça conceitos e ideias. E isso não é aleatório. Tem um motivo para isso. E aí entra no porquê a gente estuda a Grécia, por que a Grécia é tão presente na nossa ideia de sociedade, no nosso mundo, por que a Grécia aparece no vestibular. Bom, falaram aqui da questão do início da sociedade ocidental. E é mais ou menos por aí que a gente vai começar a caminhar e pensar sobre isso para tentar justificar o porquê de estudar a Grécia. Beleza? Então, vamos lá. Um momento. Então, vocês veem minha tela, certo? Ok. Então, vamos lá. Isso daqui, nosso planeta, certo? Tranquilo, todo mundo conhece planeta Terra, nosso querido lugar que a gente vive. Bom, se a gente for dando um zoom aqui, esse territóriozinho, que eu vou marcar aqui para a gente ver. Isso daqui é o que a gente chama de Grécia. Então, esse pedacinho aqui de terra é o que a gente chama de Grécia hoje. Ok, beleza? Só para a gente ter uma noção geográfica do que a gente está falando, porque é importante, para não ficar tão abstrata a ideia do que é. Mas o motivo da gente estudar a Grécia vai além disso. O motivo da gente pensar em Grécia hoje, dessa Grécia antiga, diz muito mais sobre como esse planeta azul é pensado politicamente. Como assim? Vocês têm ideia daquela questão de Oriente e Ocidente? Então, aquilo que está para a Ásia, a gente chama de ocidental, que está ao Ocidente. Então, aqui, Índia, China, Japão, certo? Orientais. E o que está daqui da linha mais ou menos da Ásia para cá, a gente chama de Ocidente, chamada Sociedade Ocidental. E a importância da Grécia está mais ou menos por aí. A gente estuda a Grécia porque essa sociedade é chamada de berço, de início, de mãe do que a gente chama de sociedade ocidental. Na Grécia Antiga é que governos políticos, de fato, uma ideia política pensa o mundo, pensa em valores comuns, ideias comuns. Então, imaginem que o mundo, nosso mundo que a gente vive politicamente, era Felipe, eu ia falar. Oxe, mas é Felipe. está dividido ao meio. Tem alguém com o microfone aberto. Ih, fechou. Dividido aqui ao meio. Daqui para cá, a gente chama de Ocidente. Daqui para cá, a gente vai chamar de Oriental. Certo? É mais ou menos isso o básico, assim, pensar. Só que essa linha, ela é muito mais difusa. Porque pensar na sociedade ocidental é pensar em costumes e valores. Então, essa linha não é tão reta. Ela pode ser mais ou menos... Calma aí, deixa eu traçar direitinho. Assim. Então, essa parte daqui está excluída. Então, África, que a gente chama de Oriente Médio, Oriente Próximo, está excluído. Enquanto a Europa está inserida nela. Então, a gente pensar em Ocidente, a gente não está falando só do que está para esse lado da linha e o que está para cá. Pensar em Ocidente é pensar em um grupo de valores comuns. E aí a gente vai pensar, por exemplo, o Brasil. O Brasil, em tese, está do lado ocidental dessa linha, correto?
Só que... Eita, calma aí. Desculpa, cliquei no lugar errado. Só que o Brasil não compõe esse Ocidente. Por quê? Ainda que muitos tentem argumentar, a gente não tem essa base tão sólida formada nesses valores chamados clássicos, chamados antigos, grego, romanos. Então, é uma forma de classificação política que diz muito mais àqueles que se encaixam nos padrões da Europa. Existe uma conversa muito forte na Europa de ser uma sociedade próxima ao que eram os gregos, ao que eram os romanos, e essa cultura grega e essa cultura romana serem as grandes culturas do mundo que nós temos que voltar, porque lá tinham os grandes filósofos e pensadores. É comum, ignorando qualquer tipo de outro pensamento proveniente da África, do Oriente Médio, da Ásia, da América Latina. Então, o motivo de a gente pensar em Grécia é porque é relevante para essa conversa aí de Ocidente, de pensamento ocidental, de valores comuns, que existam um berço, um lugar onde isso começa, e isso começa na Grécia, certo? Então, agora a gente vai pensar estritamente sobre o que é a Grécia. Então, primeiro a gente tem que pensar em geografia. Eu sei que a história, normalmente a gente pensa em história ligada a datas, mas a história se faz de tempo, que é o momento que isso acontece, e o espaço que isso acontece. Eu gosto de uma analogia interessante, é que pensar que... Por que o espaço é importante? Porque quando você vai contar uma história de alguém que mora, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no ano 2020, é diferente da história que você vai contar de alguém que mora aqui em Portugal em 2020. Ainda que seja o mesmo tempo, não é o mesmo espaço. E por isso, quando a gente pensa em geografia na história, é importante também. Por isso que são duas disciplinas muito próximas, muito ligadas uma à outra. Então, vamos lá. Esse pedaço de água aqui, tá vendo? Todo esse pedaço de água aqui, a gente chama de Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, que é o que está no meio de duas terras. No caso, a Europa e, no caso, a África. E ele é muito importante, porque se a gente prestar bastante atenção e dar zoom, aqui para dentro, você não consegue sair dele. Ele é um mar fechado em si mesmo. Ele só tem uma saída, que é por aqui em Gibraltar, bem pequenininha. Então, estar próximo do mar Mediterrâneo influencia na conexão de vários povos. Então, povos aqui do Egito, vem aqui, ó, o Nilo, esses povos do Egito se comunicam diretamente com os povos que estão aqui em cima, na Turquia, na Grécia, mais futuramente na Itália. Então é muito importante pensar esse espaço do Mediterrâneo como um mar que atua na história. É um pedaço de água, um mar de fato, que influencia em como a humanidade se desenvolveu. Então é importante pensar na importância desse Mediterrâneo, desse pedaço de mar entre dois continentes diferentes e a importância dele para a história. Ok, agora vamos falar da Grécia. Outro ponto sobre a Grécia é que o que a gente pensa como Grécia é muito diferente do que de fato esse mundo grego era. Por quê? Bom, quando a gente pensa em Grécia hoje, a gente vai pensar em algo com mais ou menos esse tamanho aqui. Esse quadradinho aqui é o que a gente chama de Grécia hoje, porque a gente tem aquela ideia de país. Então a gente sabe que o tamanho do Brasil é aquele nugget na América Latina e que o espaço da Grécia é esse daqui, de um país. Só que, para esses povos que a gente chama de gregos, isso não era muito bem assim. Primeiro, porque eles eram povos, no plural da palavra. Eles eram vários tipos de grupos humanos que dividiam o mesmo espaço. Então, não existia essa ideia de unidade de um só povo. Então, você olhava para a pessoa que estava aqui em Atena e a pessoa que estava aqui em Esparta e falava: "Olá, meu caro amigo grego". Não, não era assim que funcionava, pelo menos no princípio. Era muito mais uma ideia de habitar um mesmo local. Então, para todos eles, na verdade, eles estavam aqui vivendo na Hélade. Então, por isso que a gente vai chamar também, em alguns momentos, vai aparecer por aí, como povos helenos, porque viviam nessa Hélade. Tá, Enzo, mas o que é essa Hélade?
A Hélade compreende um território mais ou menos, deixa eu botar que tá gigante isso daqui, aqui por cima, passando pela Macedônia, a Grécia, até a ilha de Creta, passando aqui pela pontinha do que a gente chama hoje de Turquia. Então é um espaço muito maior do que a gente pensa hoje como um país. Um espaço gigantesco, na verdade. Por quê? E aí a gente vai começar a pensar, de fato, nesses povos. A Grécia é pensada em 5 períodos básicos. Sim, por causa do herói Heleno. Chamados de Heleno por causa do herói Heleno, que eles acreditavam que... ok. Por acreditarem que estavam... Cadê? Mouse, aí. Vocês estão vendo meu mouse agora? Conseguem ver? Vem meu mouse? Aí, beleza. Desculpa. Então, beleza. Então, vamos lá. Desculpa. Então, realmente, eles se identificavam por causa de Helenos, por causa do herói Heleno, que eles diziam que eram descendentes desse herói. Bom, esse pedacinho de terra aqui, que a gente chama de Grécia, de território da Hélade, de território grego, ele passa por 5 etapas, 5 divisões de tempo. A primeira a gente chama de pré-homérico, ou antes de Homero. A segunda, homérico, arcaico, helenístico. Então, a gente tem esses períodos divididos. E o clássico, desculpa, e o clássico também. Então, a gente tem aqui os 5 períodos divididos. Cada um tem suas características diferentes, por isso que a gente divide. O pré-homérico, eu vou optar por não comentar tanto. Por quê? Porque é um momento que a gente tem quase ou nenhum registro sobre. Isso acontece há mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Então, os registros, tanto escritos como materiais, são quase inexistentes. Isso tem um motivo porque eles são inexistentes, a gente vai chegar lá. Então, é muito difícil ter uma, como eu posso dizer, ter uma certeza de como descrever esses povos. Nós sabemos quais são esses povos que ocupavam essas regiões, mas é muito difícil dizer sobre esses povos do período pré-homérico. A gente sabe que 3 eram os principais. São eles: os eólios, os jônios e os aqueus. Ok. 3 povos que viviam nessa região aqui, somente aqui ao sul. Cadê? Deixa eu pegar aqui a caneta. Somente aqui ao sul da Grécia e alguns aqui um pouco mais em cima. Bom, viveram por muito tempo no que eles chamavam de Hélade, estiveram constante, passaram aqui cerca de 800 anos vivendo aqui e tendo contato com outro povo que não compunha essa Hélade diretamente, mas que era muito próximo, que era um povo que morava aqui nessa ilha, que a gente chama de Ilha de Creta, que era uma civilização um pouco diferente das que estavam aqui na Hélade. Qual era a diferença? Os aqueus, os jônios e os hélios, que estavam aqui na Hélade, mais próximos do continente, eles eram mais nômades. Então, eles ficavam em um espaço, aproveitavam os recursos naturais daquela região e depois migravam. E assim eles ficavam transitando. Enquanto os povos aqui de Creta, eles já eram o que a gente chama de sedentários. Então, eles já tinham templos, cidades, uma estrutura de ocupação. Então, eles já estavam mais fixos. Mas, pela proximidade, eles mantinham contato constante com quem estava aqui no continente. Tá. Os aqueus, conforme vão se evoluindo, eles começam a ter contato direto, muito próximo, porque eles eram mais aqui a parte do sul. Então, era muito próximo com esse povo cretense da ilha de Creta. Tanto que isso vai dar uma origem a um grupo que a gente chama de cretomicênico, ou os de Creta e os de Micena. E eles vão ter uma ligação muito próxima. Daqui, a gente já parte para um primeiro mito, e é a história do Minotauro. A história do Minotauro é relativamente simples de entender, só que o significado dela pode ser profundo e ser desdobrado em várias questões. O que acontece é que o rei de Creta, ele queria poder. Ele queria ter
mais influência, ele queria crescer, ele queria desbravar mais o mundo, ele queria ter certeza de que não tomaria um golpe, enfim, diversas questões. E aí ele faz um pedido aos deuses. E os deuses pedem que então ele sacrificasse um boi branco para os deuses para selar esse sacrifício, esse ritual e esse pedido dele. Só que o que acontece é que o rei de Creta ele se apaixona pelo boi branco. Ele se recusa a matar aquele boi porque ele estava amando demais aquele boi. Aquele boi era muito importante para a vida dele, era um boi diferente de tudo aquilo que ele tinha visto e se recusa a fazer essa oferenda aos deuses. Os deuses ficam extremamente irritados com isso, porque eles esperavam a oferenda para eles, e fazem uma maldição. E a maldição é que esse boi iria ter relações sexuais com a esposa desse rei. Dessa relação, nasce o Minotauro, que é metade Minos, ou um boi, ou um touro, metade Minos de pessoas, de micenas, e metade Tauro, de boi, de touro. E aí ele fica aprisionado num labirinto, até ser morto. Tá, história relativamente simples, e sim, ele tenta enganar Poseidon, sim. A história é relativamente simples, eu contei mais por cima, mas ela indica algumas situações. Primeiro, a influência, o desejo de ter influência, já que era importante, que você estava dividindo ali com diversos outros grupos. Segundo, a importância do gado para essa situação, porque o gado tem essa relevância, porque é alimentação, é couro para se proteger do calor ou do frio, diversos pontos. Então, o gado é importante. E a terceira, essa participação ativa dos deuses na influência de como a história desse mundo, dessa cultura, ia caminhando. Então, a gente consegue tirar essas questões de um mito. E aí a gente pode puxar um pouco para a mitologia. Qual era a função da mitologia para os gregos? Em parte, era muito explicar o mundo que eles viviam. Para esses povos gregos, os deuses eram ativos, de fato, na vida das pessoas. Então, não só de interceder, de estar presente, de protegê-los, mas, de fato, mudarem o curso da história, de escolherem como que a história vai acontecer, de como que a vida das pessoas vai seguir por vontade dos deuses. E, além disso, os deuses gregos eles têm uma diferença, que eles, de fato, têm uma personalidade. Então, um deus pode se apaixonar, pode sentir raiva, pode sentir ciúme, inveja, cobiça, qualquer tipo de sentimento, um deus está suscetível a sentir. Isso é importante porque influi em diversos momentos e a mitologia grega carrega essa característica de uma proximidade do deus com características humanas. Ele está acima do humano. Ele é mais poderoso, deve ser reverenciado, deve ser agradado, mas que deveriam e tinham características humanas, propriamente. Sentiam coisas. Sim, eram relacionados à natureza. Sim. Então, por exemplo, você tem Poseidon nos mares, mas Poseidon também era dos cavalos. Então, diversas questões. A gente tem deuses que controlam desde o nascer do sol, carregando com os cavalos, o Apolo. A gente vai ter deuses que, ao mesmo tempo, das aves, mas é do trovão, como Zeus. Então, influem em diversos pontos. Deuses da colheita, do amor, da fertilidade, da discórdia, da raiva. Deuses que, por terem sentimentos, são diferentes entre si, mesmo aparentemente sendo próximos. Por exemplo, Ares é o deus da guerra. Ares, com R, é o deus da guerra. Mas ele é o deus da guerra violenta, da guerra que destrói, da guerra que vai passando e vai destruindo tudo. Enquanto Atena também é deusa da guerra, só que da estratégia da guerra pensada, da guerra frutífera, da guerra com inteligência. Então, você percebe que até nas atribuições desses deuses, eles têm sentimentos, eles têm características e personalidades. Isso é fundamental para a sociedade. Em diversos pontos, os deuses vão aparecer como forma de explicar por que determinado acontecimento ocorreu. Certo? Sim, 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 sim. O Zeus, ele era extremamente, como eu posso dizer, soltinho. Se transformava em animais para agradar as pessoas, fazia várias coisas. Zeus era um cafajeste, de fato. Ele era o Dom Juan grego.
Bom, estão esses povos micênicos, estão os povos eólios, povos jônios, aqueus, vivendo aqui na Hélade, se desenvolvendo, tendo sua cultura, que a gente sabe muito pouco sobre, até que então um novo povo chega, vindo aqui, só um momento, aqui do norte da Europa, descendo, descendo. Ouvi dizer que a história de Deus castigando os homens também era contada para disciplinar crianças e colocar medo na população para andar na linha. Também podia ser. A gente pode usar para muitas coisas. A gente tem que pensar que a mitologia nasce num contexto da sociedade. Então, para você criar uma história, ela tem que minimamente fazer sentido para a pessoa que vai ouvir. Senão é só uma história. Então, para ser uma mitologia, ser uma crença, as pessoas têm que acreditar nela. Então, você pode usar histórias para tudo. A gente tem, de fato, mitos falando sobre amor, mitos falando sobre vingança, como ganhar poder. Então, a gente tem histórias épicas, por exemplo, com Hércules, mostrando bravura, questão de lutar, de sair. O próprio Aquiles também tem uma história em volta dele. Então, a mitologia não é usada só para a questão de contemplação de deuses nos templos. A mitologia, de fato, no mundo grego, nesse mundo da Hélade, funciona como instrumento da parte da vida social. Ela faz parte daquela sociedade. Ela está ali, cumpre uma função muito importante. E é por isso que é difícil a gente falar do o que é a mitologia grega especificamente, ali, rígido. Isso é grego. Porque, por exemplo, com o cristianismo, a gente tem a Bíblia, e o que está relacionado à Bíblia é aquilo, é a religião. Enquanto na Grécia não tinha esses livros escritos, isso é a religião, ponto final. A gente tem diversas histórias, diversos contos, contos que um autor escreve de uma forma e o outro escreve de outra. Então tem um mundo muito grande da mitologia grega que atende a diversos usos. Então você precisa de um mito para falar como a traição é ruim. E aí você faz um mito em que Zeus seduziu uma determinada mulher e essa mulher foi castigada virando uma serpente, como acontece, por exemplo, com a Medusa. Então, diversos pontos são levantados na mitologia. Bom, esses povos vão migrando, retomando, né? Vêm do norte da Europa e vão descendo, 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 e chegam a Hélade. Esse novo povo, que vai descendo cada vez mais e devastando. Quando a gente fala em destruição aqui, é no sentido específico da palavra de destruição. Esse novo povo, esse novo grupo, que a gente chama de Dórios, eles eram um povo extremamente militarizado. O exército era impressionante, incrível. Aquele exército dos sonhos era dos povos Dórios. E eles chegam na Hélade e começam a ocupar tudo. Nesse momento, eólios são exterminados, aqueus são exterminados, jônios são exterminados, a ilha de Creta é ocupada. Então os Dórios destroem tudo pela frente. E isso é um motivo da gente ter pouco registro desses povos, porque a cultura deles é destruída. Então, tudo que tinha pela frente relacionado aos outros povos, os Dórios destroem. Destroem, acabam. Chega, acabou. Fim, nova história, vamos começar aqui agora. São os Dórios que estão mandando nesse território e ponto final, acabou. Mais para frente, esses Dórios vão ocupar essa região aqui do fundinho da Grécia e vão ser os espartanos. Então, tem essa origem já desde a ocupação. E aí, com essa ocupação dos Dórios, no que a gente chama de Hélade, começa o período homérico, que é onde eu vou começar a tratar mais ou menos da história da Grécia, de como a gente divide ela. Só um momento aqui, só um golinho d'água. Bom, o que esses Dórios trazem de novo? Não muita coisa. Por que também é difícil falar sobre os Dórios? Porque eles eram muito militarizados. Então, desenvolvimento de histórias, de culturas, não acontece tanto não. Acontece muito mais a manutenção do que fazia sentido para eles, como alguns deuses, e novas práticas, novas formas de se organizar na vida, de se relacionar com as pessoas. Então, os registros sobre os Dórios são muito, muito escassos. E aí a gente tem um registro sobre essa época que nem foi feito na própria época, que é a Ilíada e a Odisseia. Por isso que esse período a gente chama de período homérico,
porque esse suposto poeta, Homero, escreve sobre esse período, sobre esses povos. Então, vamos começar a pensar sobre a Ilíada, que é importante para a gente delimitar esse período. A Ilíada é também uma história, uma mitologia, e eu também vou passar nos pontos mais importantes. Tem, claro, vários detalhes, mas os pontos mais importantes, tentar resumir aqui e trazer para a gente. Acontece um casamento no Olimpo, e os deuses são todos reunidos para celebrar esse casamento. É importante dizer que esse casamento já é uma armação dos Zeus, tá? Porque os Zeus tinha se envolvido com uma não lembro se é uma ninfa agora, e aí tinha dado merda, e ele arruma esse casamento para tentar consertar as coisas. Porque essa moça tinha uma maldição sobre ela. E aí arma-se esse casamento, e apenas uma deusa não é convidada, que é a deusa da discórdia. E ela tenta entrar na festa, faz de tudo, e é sempre barrada. E aí, como uma boa penetra que ela fica irritada, e como deusa da discórdia, ela fala, ok, não entrarei, aceito, os deuses não me querem mesmo. Mas eu vou deixar um presente. Eu vou deixar aqui esse pomo de ouro e eu quero que você entregue na festa. E aí o Hermes, que era um mensageiro, pega esse pomo de ouro e leva até dentro da festa para os deuses. E aí nesse pomo de ouro está escrito que ele é dedicado à mais bela, à melhor, à mais inteligente, à mais bonita de todas as deusas. E aí, para quem ele vai entregar esse pomo de ouro? Começa a ser a discórdia, de fato, assim como a deusa é. E aí Hera, a esposa de Zeus, Atena e Afrodite batem o pé e querem disputar esse título de mais bela, mais incrível, mais impressionante, a top das deusas. E aí fica essa discussão, os deuses não querem opinar, não vai para frente. E aí decidem entre as três que vão chamar um príncipe notável de grandes terras, o príncipe de Troia, o Paris, para decidir quais delas seria essa grande deusa. Só que, como a mitologia é grega, elas não ficam sentadas em suas cadeiras esperando Paris decidir. Elas vão até Paris e fazem algumas ofertas para ele. Então, Hera oferece para Paris que se ele escolhesse ela daria todo o poder que ele quisesse. Então, todos os domínios que ele imaginasse ter seriam dele. Seria um príncipe poderoso, um grande rei, um grande imperador. Atena oferece para ele inteligência e habilidade de guerra, de pensar a guerra. Então, ele seria muito inteligente, ele jamais perderia uma guerra, um combate, porque ele estaria sempre à frente dos inimigos dele. Falando que isso já superaria a proposta de Hera, porque ele já teria poder pela inteligência dele. E Afrodite, uma deusa relacionada mais com amor, com a sedução, diz que Paris, caso escolhesse ela, teria a mulher mais bela do mundo para ele. A mulher mais bela do mundo amaria ele. E aí o Paris faz a escolha dele. Vocês sabem qual a escolha que ele faz? Enquanto eu bebo água, por favor, comentem. Poder, inteligência ou amor? Qual o Paris vai escolher? Quais vocês escolheriam também? Isso é importante. É verdade, quais vocês escolheriam? Ter poder, ter inteligência ou ter o grande amor? Vamos ver. Isso parece interessante. Respondam para mim no chat. Inteligência. Inteligência. Só os Big Brain. Poder, inteligência. Ainda bem que meus vestibulantes estão querendo a inteligência. Atena, inteligência. Legal. Poder no sentido de você conseguir dominar diversas terras. Você seria temido, você teria um grande exército, você seria uma pessoa poderosa, respeitada. Seria muito importante à época, você ter prestígio, assim por dizer, com força. Então, inteligência, mas já teve uma dúvida. Bom, o Paris opta pelo amor da vida dele. Ele queria que a mulher mais bela amasse ele. É a opção que ele faz, ele escolhe Afrodite. E aí ele fecha esse pacto com Afrodite,
Só que os deuses davam com uma mão, então queriam receber a escolha, Afrodite a escolhida, a mais bela entre todas as deusas, só que ela não faz isso de graça. Ela vê que a mulher mais bela do mundo é uma pessoa que o Paris, em tese, não poderia ter. Um dia, o príncipe Paris vai numa missão de diplomacia até Esparta. Vai dormir na corte do rei de Esparta, o Menelau, e lá ele vê a esposa do Menelau, Helena. E aí é amor à primeira vista. Porque Helena era a mulher mais linda, a mulher mais cobiçada, a mais bela, a mais formosa. O lírio do vale estava na frente dele e era Helena. E como Afrodite tinha prometido, Helena também se apaixona pelo Paris. E durante a noite, eles fogem. Então Paris vai até a corte de Esparta e foge com a esposa do Menelau, o rei de Esparta. E foge para Troia, vai embora, durante a noite, rápido, tchau, e vamos viver a história de amor deles. O Menelau descobre isso, e como um bom rei espartano, ele vai cobrar o cara nas ideias, entendeu? Ele vai atrás, ele não quer saber. Então eles juntam a frota, junta o bondinho dele, e vai até Troia. Chegando em Troia, ficam lá, todo mundo na frente das grandes muralhas de Troia. E aí o Menelau fala, e aí, Paris, solta a Helena. E o Paris fala, entra aí então. Ficam lá. Aí ficam lá parados, pensando, parados, não conseguem entrar naquela fortaleza. Meu Deus, o que a gente vai fazer? O exército vai ficando puto, vai chamando um, vai chamando outro, e aquela guerra continua, fica caro, o povo vai ficando doente, o povo vai ficando com fome, o povo quer voltar para casa. Várias coisas acontecendo, tudo isso para resgatar a Helena, que está vivendo seus amores com Paris em Troia. E aí, eles, em um momento, chamam Ulisses. E o Ulisses era um cara muito inteligente. O que Ulisses pensa? Vamos fazer uma pegadinha do João Kleber, do Gugu, uma tramóia aqui com os troianos. A gente vai fazer um cavalo gigante de madeira e vai entregar aos troianos como símbolo da nossa rendição. Tipo, ó, foi mal, realmente, vocês são os brabos. Esparta, ó, tá vazando, Helena é de vocês, tranquilo mesmo, toma aí um cavalo de madeira gigante como prova da nossa rendição. E aí eles levam esse cavalo de madeira até as fortalezas de Troia, e os portões se abrem e recebem o presente. E tá todo mundo em Troia comemorando durante a noite. Ganhamos desses trouxas, a Helena tá com nós, é Troia, vai Paris, maior do mundo, que não sei o quê. E aí, durante a noite, dentro desse cavalo, estavam todo o exército grego, espartano, e destroem, dizimam a cidade. Essa é a história básica de como se fundamenta essa sociedade. De raptos, de poder, de conquista, de submissão da imagem feminina, de como os deuses interferiam na vida. E é mais ou menos essa história da Ilíada, uma história de conquista, de inteligência, de estratégia militar. Então você vai pensar, vai conseguindo perceber durante a história o que é importante para essa sociedade. Tá, fala sobre a sociedade, história muito bonita, os deuses, isso vai falar sobre Aquiles, a Ilíada é bem longa, isso é um resumo. E aí a gente vai pensar, e os povos, como que eles se organizavam? Como que esses espartanos que foram roubados por Helena se organizavam? Bom, a gente tem que começar a pensar então como que era a Grécia. O que é a Grécia para esses povos que estavam lá? Então, um momento. Um momento. Captura a tela. Aqui. Então, vamos lá. Bom, essa daqui é uma imagem que a gente acha na internet que fala sobre o território grego, o relevo do território grego, certo? Então, essas partes mais escuras, esse laranja mais escuro, que eu imagino que vocês estejam vendo, é a altitude. É a altura desse terreno. Como assim? São montanhas. Então, se a gente olhar aqui para o espaço grego, a gente vai ver que aqui, por exemplo, tudo terreno montanhoso.
Tudo terreno montanhoso, montanha, 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 montanha. Tudo montanha. E o que montanha significa? Montanha significa dificuldade para a agricultura. E a agricultura era fundamental para esses povos. Então, espaço de terra na Grécia é muito, muito, muito importante. Muito. Porque o terreno é ruim. É difícil de plantar, é difícil de colher. Vocês conhecem aquela animação do Hércules? Um desenho que a Disney fez, o Hércules? Sei que tem bastante cabra. É porque tem bastante cabra em regiões montanhosas. É por isso o motivo das cabras no Hércules. Por causa dessa altitude impressionante do terreno que a gente chama de Grécia. A Grécia está aqui no meio, é isso daqui. É esse monte de cadeia montanhosa horrível, horrível, horrível de plantar e de colher. Mas a gente sabe que os povos se desenvolveram aqui. E se desenvolveram, teve um motivo. Algo aconteceu para que se desenvolvessem. E o que aconteceu? Bom, eles começaram a pensar em como que a sociedade continuaria. E como eram povos guerreiros, como os dórios eram, que ocuparam essas terras através da força e da guerra, eles falaram, ok, então esse pedaço de terra que eu estou ocupando agora é meu. E quem tentar plantar ou viver nele vai morrer, porque ele é meu. E começa a desenvolver uma separação, um recorte de como a terra era estruturada. Então, você chega lá, tranquilamente, uma pessoa muito feliz e bela, nesse espaço grego, e você está afim de plantar seu pedaço de terra. Você quer que essa região aqui... deixa eu ver, cadê só um momento? Beleza. Essa região que é menos montanhosa, aqui que é menos montanhoso, esses espaços, alguns entre as colinas, seja seu. Só que alguém já chegou antes, e se você quer, você tem duas opções. Ou você trabalha para essa pessoa, ou você toma esse lugar dessa pessoa. É muito simples. Esse é o momento que a gente vai começar a desenvolver o que a gente chama de propriedade privada. Entende? É um momento que a gente vai começar... Calma aí. Quais vídeos? Não entendi. Qual vídeo? Meu Deus, meu chat ficou gigante. Que isso? Ah, sim. Vou colocar no YouTube, sim. Essa vai pro YouTube, sim. Nada. Então, voltando. Então, esse pedaço de terra aqui, aqui entre as montanhas, ou nas próprias montanhas, começam a ficar muito, muito, muito disputados. Por quê? Porque era escasso. Então, ou você trabalha, ou você domina. E dominar não era fácil, na maioria dos casos, principalmente se você vinha de algum outro lugar. Você ficava meio preso a ter que trabalhar para alguém. E sumiu o mouse. Voltamos o mouse. Calma aí, vamos voltar o mouse. Vem o mouse. Vem o mouse. Vem o mouse. Vem o mouse. Sim, aí foi. Então, aqui, 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 entre as montanhas, aqui, 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 vai começando a ficar disputado. Porque são terras um pouco mais férteis, um pouco melhores para você cultivar e você conseguir viver. É importante você estar vivo para viver, né? Muito importante. Então, começa a se estabelecer o que a gente chama de início da propriedade privada. Então, não aristocracia, vai ter outro nome, mas quase isso. O que vai acontecer é que vão começar a estabelecer o que a gente chama de oikos ou genos, que são pedaços de terra privados, ou seja, uma pessoa ou uma família é dona daquele pedaço de terra. E aí, outras pessoas que chegarem lá trabalham para essa pessoa. Então, o que aconteceu nesses oikos?
sociedade gentílica, isso também pode ser chamado como sociedade gentílica, que vem desse genus, ou de gentus, mas aí já é em latim, enfim. Normalmente vai aparecer como oikos ou gens, normalmente. São propriedades privadas de terra que pertencem ao homem mais velho daquela família. Isso é importante, porque a sociedade grega valoriza muito a pessoa mais velha, o ancião, o homem mais velho. Importante, o homem mais velho. E esse regime, essa pessoa, a gente vai chamar de pater, ou pai, ou paternalista, esse regime. Que a gente ouve essa palavra até hoje. E está aí nesse fundo da Grécia, nesse paternalismo. Então, esses oikos são comunidades que se orientam de forma privada a um grupo pequeno de pessoas que vivem sob o comando de um homem adulto mais velho da casa para sobreviver. Mas se tem pouca terra e tem gente chegando e tem uma sociedade se desenvolvendo, gente comendo significa gente procriando significa mais gente nascendo. As terras começam a ficar pequenas, começam a ficar poucas, começam a ficar escassas. E aí acontece o que a gente chama de segunda diáspora grega. Como assim a segunda? A primeira acontece quando os dórios chegam até aqui na Hélade. Quando eles chegam aqui, a gente chama de primeira. Que esses povos vão migrar para essa região aqui, que a gente chama de Turquia hoje em dia. Mas, para o canto, mouse, eu vou trocar aqui a tela para mostrar em outro ponto. Só um momento. Aí, beleza. Aqui, onde está? Em verde, em rosa, antigo espaço que a Grécia já ocupava. Aqui, antigo espaço que a Grécia já ocupava. E aqui em amarelo e nesse laranja, os espaços novos que nessa primeira diáspora são ocupados através da chegada dos dórios. E agora que os dórios se estabelecem e colocam esse regime dos oicos, das gens, da propriedade concentrada na mão de poucas pessoas, e ou você trabalha sua vida inteira ali para subsistir, ou você briga com eles, normalmente é muito difícil, você vai para outros lugares. Então, essa costa aqui da Ásia Menor começa a se colonizar por esse mundo grego. E aí é importante dizer que mundo grego. Lembra que eu falei que a Grécia não é esse bloco desse país aqui que a gente pensa hoje? Porque nesse momento, esses povos que saem da Hélade continuam se achando da Hélade. Então, essas ilhas do Egeu, essa costa da Ásia Menor, ainda é Hélade. Ainda é chamado de mundo grego. Não mais no que a gente entende como Grécia, mas ainda é mundo grego. Por isso que é difícil a gente pensar em Grécia só resumido aqui, em Atenas e Esparta, por exemplo. É um mundo, de fato, é uma cultura gigantesca. Então, essa é a primeira diáspora. E a segunda? O que é? Então, a gente vai para outra imagem. Cadê o zoom? Aqui. Beleza. Então, aqui é o que a gente chama de segunda diáspora. Então, a gente vê aqui a Grécia. Cadê? Deixa eu conferir se o mouse está aparecendo. Aqui. A Grécia, aqui. Essas terras ocupadas pela primeira diáspora. E vocês vão ver nas setinhas que agora vão muito mais longe. Então, por exemplo, as pessoas que saem da Grécia nessa segunda diáspora, por causa dos oicos, buscando novas terras, vão sair daqui e ir até a Espanha, até a França, vão ocupar Nápoles, a Itália. Isso acontece mais ou menos em 760, 750 a.C. E a cidade de Roma, por exemplo, que mais para frente a gente vai chegar lá, é fundada em 753. Ou seja, a raiz de Roma são desses povos que saíram da Grécia buscando novas terras, novas ocupações e fundam Roma. Por isso que tem essa ligação tão próxima do mundo romano com o mundo grego. Por isso que é importante a gente pensar nesses movimentos que acontecem entre gregos, acontecem entre novas ocupações e por espaço, por sobrevivência. Vocês têm alguma dúvida por enquanto sobre? Mandando no chat.
Até agora não, até agora não. Até agora não, até agora não. Certo. Então, vamos continuar. Bom, existem esses patterns com seus óicos, com suas gains estabelecidas. Então, se eles, imagine, se eu tenho o poder de fazer uma população inteira sair de onde eu estou para outro lugar, imagine o poder que um pattern desse tinha no território dele. Então, esses patterns começam a formar uma aliança, uma liga, que eles dominam a Grécia. Então, eles mandam na Grécia. E esse é o período que a gente vai chamar de oligarquia. Oligar, um termo que a gente vai dizer de poucos, de alguns, de um grupo, e arquia do poder. Então, esse poder de alguns, poder de poucos. Por que não aristocracia, como apareceu? Porque quando a gente pensa em aristocracia, é um governo de uma escala de uma sociedade maior. Então, imagina que você tem aqui um escravo, você tem um trabalhador livre e você tem o pater, certo? Só que esse trabalhador livre, ele não pode se tornar pater a menos que ele conquiste a terra de outro. Então, ele não pode se tornar aristocrata, ele não pode ascender socialmente. A gente não pode falar em aristocracia, porque normalmente a gente usa aristocracia numa sociedade que alguém faz parte de uma elite e pode participar dessa elite com algumas condições geralmente ligadas à família, a outras coisas, não por um poder que ela tem de fato. A gente vai usar mais oligarquia, que era o caso da Grécia. E esse momento de oligarquia é muito importante. E é muito, muito, muito importante. Por quê? Estabelece diáspora, as pessoas saem, mas outras ficam. E essas que ficam, o mesmo problema acontece. Vai crescendo a população e vai faltando comida. Falta população e faltando comida. E vai acontecendo os movimentos. Lembra que eu falei sobre o Mediterrâneo? Então vamos voltar lá para o nosso Mediterrâneo. Então voltamos aqui para o Mediterrâneo. Esses povos que estão aqui na Grécia e estão andando todo o Mediterrâneo, estão bagunçando o Mediterrâneo todinho, estão indo para cá, para cá, para cá, e vai, e volta, e sobe, e desce, e fica triste, lembra da família e volta, leva a família, chama o Gugu de volta para o meu lar, esse monte de coisa, esse monte de história. Então aqui fazem que a Grécia esteja no centro de uma conexão com o mundo todo. Então, eles conseguem falar com gente que migrou aqui para a Itália, aqui para a Turquia, aqui para o Egito, aqui para a ponta da Espanha, aqui por dentro, chegando quase na Rússia. Então, existe um contato aqui com a Mesopotâmia, aqui no Nilo, que são sociedades que a gente já ouve falar que vêm antes dos gregos e muito importantes. Então, eles estão no meio de um choque de cultura, de um monte de coisa acontecendo e que eles vão aproveitando, por quê? Porque eles não tinham como viver. Então, se você não tem como fazer pão, porque seu trigo é ruim, você vai até a Mesopotâmia. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui a Mesopotâmia. Você sai aqui da Grécia, vai até a Mesopotâmia para você... cadê? Aí, foi. Você vai da Grécia até a Mesopotâmia para ir atrás de pão, porque lá tem bastante trigo, por exemplo. E você, em troca, leva azeite, que é muito importante. Então, você volta com trigo e leva o azeite. Você vai até o Nilo levando alguma coisa e volta com outra coisa. Essas trocas, essa capacidade de estar no meio do mar, no meio do oceano, e poder fazer esses movimentos em diversos lugares que o Mediterrâneo propicia, de ter esse contato, faz com que a Grécia se desenvolva muito rápido. Então, trocas comerciais, trocas de experiência. Então, por exemplo, aqui tem uma religião diferente da que tem aqui. Então, vamos pensar sobre ela. Aqui na Turquia, a gente tem uma ideia diferente sobre alguma coisa. Então, vamos pensar sobre ela. Quer um exemplo, por exemplo, que fica meio bagunçado. Esse pedacinho de terra aqui, bem pequenininho aqui, é Samos. Samos é um pedacinho de terra na Ásia Menor. E aqui, Pitágoras nasce. Pitágoras de Samos. O da matemática. Que a gente fala que ele é grego. Mas a Grécia é aqui. Aqui é outro lugar. Mas ele faz parte desse mundo da Grécia. Por exemplo. Então, Tales de Mileto, também filósofo, matemático.
Enfim, ele tá aqui. Mileto é esse pedacinho de terra bem aqui. A gente fala que ele é grego, mas ele não é daqui. Ele é daqui. Porque a gente pensa em Grécia não como um país como hoje, mas como um universo, uma cultura compartilhada. Um conjunto de valores que diz respeito àquela sociedade. Certo? Então, vai se desenvolvendo, vão caminhando, vão passeando, vai. Muitas trocas, falta espaço na cidade, cria. E aí, esses oicos vão ficando cada vez mais importantes. É importante que você tenha um oico muito forte na agricultura para você conseguir viver, certo? E aí, o que acontece? Cada oico vai começando a se fechar em si. Vai começando a ficar cada vez mais buscando ser autossuficiente. Cada vez mais tentando conseguir manter as pessoas que estão vivendo ali sob o regime do pater. Isso vai criar um efeito na Grécia da criação das polis, das disseminações das polis, que é tão importante, que a gente ouve tanto falar. E está nessa origem, dessa concentração de um espaço de terra na mão de algumas ou poucas pessoas. Então, vamos lá, voltando para aquela imagem. Então, não sei se vocês conseguem ver direito. Além das coloridas, vocês veem que tem vários pontinhos vermelhos aqui no mapa. Vocês conseguem ver? Os pontinhos. Cada pontinho desse, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Cada um desses são polis, são cidades-estados. A gente ouve muito falar de Atenas e de Esparta, mas existe uma infinidade de cidades-estados, de polis se desenvolvendo em todos esses espaços que antes eram oicos, começando a ganhar sua força, formar uma elite ali em torno da família e começam a caminhar. Então, a origem das cidades-estados gregas estão nesse desenvolvimento dos oicos, desse caminhar dos oicos, tentando ficar cada vez mais forte para se manter vivo, para se manter capaz das pessoas que estão ali naquele pedaço de terra viverem. Daí a origem das cidades-estados, e por isso que desde o início a maioria das cidades-estados são independentes, vivem a partir da sua própria regra, porque era a regra que antes era vivida pelos pater. Então cada pater orientava como era sua gens, seu oikos. E a cidade-estado vai na mesma linha, certo? Alguma dúvida? Enquanto eu bebo água, comentários, vamos trabalhando nesse chat aí. Cri. Alguma dúvida? Mensagens, sugestão, reclamação, alguma coisa? Eu acho que não. Aparentemente não. Deixa eu ver. Alguma coisa? Não. Então, só um momento. Bom, se desenvolve as cidades-estados. E aí agora a gente vai pensar sobre essas cidades-estados e sobre esse período que a gente chama de arcaico, que é um período importante, que vai ser o último período que a gente vai falar hoje, o último recorte que a gente vai falar hoje, que é o período chamado arcaico. Bom, ele é arcaico porque ele vem antes, um pouco antes, ele é arqué, ele é o espírito do que vai ser depois no período clássico, que a gente vai falar na próxima aula. Então, vamos explicar aqui como funcionava a polis, basicamente, como que se pensava uma polis, e vamos de novo para o mapa. Então, vamos lá. Aqui, um momento, senhores. Vamos viajando com o mapa. Só esperar carregar tudo. Vamos caminhando, vamos esperando, vamos esperar. Vamos, a internet colabora com a gente. A rede colaborar. Então, chegamos aqui no nosso ponto onde a gente vai querer conversar sobre o que é uma cidade-estado, sobre como funciona mais ou menos uma cidade-estado. Então, aqui visto de cima, isso daqui é Atenas hoje em dia, tá? Isso daqui é o Atenas hoje em dia, numa imagem de satélite. Mas o que diz respeito a gente é esse pedacinho aqui de pedra, de terra. Para a gente falar sobre o que é pensar uma cidade-estado. Vamos ver de frente aqui, que é melhor. Então, vamos lá. Bom, basicamente aqui é Atenas. E a gente pode pensar que até hoje
existe uma memória do que era uma cidade-estado. Então, vocês percebem que em torno de Atenas tem a parte montanhosa do centro de Atenas, aqui é o Templo de Atenas, o principal local da cidade da polis. Em volta se desenvolvia o urbano. Vocês percebem? O templo ao centro e o urbano em volta. Era mais ou menos assim que funcionava também nesse período antigo. Então, vamos voltar especificamente para o templo e falar sobre aqui. Por que eu escolhi esse recorte para tratar hoje? Porque aqui é basicamente o lugar mais importante de uma cidade-estado e toda cidade-estado grega tinha uma estrutura muito parecida com isso daqui. A polis, ela funcionava em 2 núcleos principais. 3 núcleos, minto. O primeiro era a zona de periferia, era o que estava em volta da polis, que basicamente eram plantações, as casas das pessoas mais pobres, lugares de pequenos cultos, a própria natureza mesmo, enfim, estava tudo aquilo que não funcionava da administração central de uma polis. E no centro da polis, que é aqui onde a gente está vendo em Atena, aconteciam atividades diferentes. Como assim? Bom, aqui a gente tem um anfiteatro, ao pé, percebam que tudo ao pé de uma montanha, de uma pedra. Então a gente tem aqui um anfiteatro. Aqui do outro lado, nós temos outro anfiteatro. Sim, tem bastante registro arqueológico, sim. A gente consegue traçar, em alguns casos, roupa, algumas moedas. A gente consegue. Então, a maioria dessas coisas estão ou na própria Grécia, pesquisadores de lá, ou na Inglaterra, na França, que pesquisaram bastante lá, mas talvez procurando na internet no Museu Britânico, dá para achar algumas coisas. Eu tenho algumas imagens de algumas coisas, eu mostro para vocês. Tem algumas imagens de alguns objetos que foram deixados. A gente tem muita estátua ainda e questão dessa arquitetura, porque é difícil sumir uma estrutura dessa, né? Então, mas outras coisas menores tem sim. Então, por exemplo, aqui a gente tem outro anfiteatro. E aqui a gente tem o que a gente chama de ágora. Esse espaço de uma praça, tá vendo? Que vai daqui até aqui. Toda essa região que se estende, que é aqui onde acontecia o mercado, aqui onde os grandes filósofos atenienses debatiam suas ideias, levavam suas questões, suas angústias, seus anseios, eram debatidos aqui, que a gente chama de ágora. Então, todo esse espaço aqui em Atenas. E acima, no que a gente chama de acrópole, estavam as estruturas de administração. Então, por exemplo, os grandes nobres ficavam aqui, as estruturas de organização política dessa cidade-estado e o templo da deusa daquela cidade. No caso aqui, o templo de Atenas. Então, é basicamente essa estrutura de como funciona uma cidade-estado. Então, a gente tem na periferia a população em geral, onde era cultivado, onde as pessoas viviam. Anfiteatros, porque o teatro é muito marcado na Grécia, para contar histórias, tanto dos deuses quanto da vida cotidiana, fazer sátiras, livros, canções. Era muito comum, então, ter 2 anfiteatros é importante, esse mais importante do que esse, mas os 2 utilizáveis. A ágora, que era o espaço de convívio, é como se fosse uma grande praça no meio da polis, onde você ia conversar, trocar uma ideia, vender um negócio, ficar olhando para o céu, bebendo um vinho e pensando nas questões, usando e aproveitando, usando e abusando do seu ócio. Em cima, na Acrópole, o templo da deusa e a administração política estava mais concentrada. Certo? Então, basicamente, isso é a organização de uma cidade-estado, que é a grande característica do período arcaico, é a formação dessa. Em todos aqueles pontinhos naquele mapa, se desenvolve uma estrutura muito parecida com essa, seja em Atenas, seja em Esparta. Ok. Então, caminhando agora mais para o finalzinho, a gente vai pensar, por exemplo, como que era a cultura das cidades-estados. Normalmente, na nossa cabeça, a gente pensa em Atenas como pessoas muito inteligentes e em Esparta como os grandes guerreiros. Difícil dizer se isso é verdade ou não, mas essa ideia é uma ideia consolidada. Mas a gente tem que pensar que, lembram que eram povos com uma cultura e valores semelhantes. Então, muito provavelmente, os debates que aconteciam em Atenas estavam próximos dos debates que aconteciam em Esparta, aconteciam em Corinto,
acontecia em outros lugares do Peloponeso, por exemplo. Então é difícil a gente dizer que algo só acontecia em um lugar, porque era muito compartilhado. Lembra aqueles movimentos de troca, de comércio, de buscar viver? Então isso vai trazendo ideias de diversos lugares. É uma grande salada. É como se eles pegassem uma panela e fizessem uma grande sopa, e dessa sopa bebessem todos os dias se alimentando de ideias de vários lugares, com várias coisas diferentes. Então, importante pensar nisso. Então, a gente vai pensar em coisas que são comuns a esses povos todos da Hélade, da Grécia. Primeiro, a questão do teatro era muito importante. Da arquitetura e do culto a diversos deuses, mas principalmente Zeus, Ares, Hades, Poseidon, Atena. A questão das Olimpíadas, que acontecia na cidade-estado de Olímpio, em homenagem aos deuses, e era um evento que parava guerras. Então era realmente muito relevante para essa cultura. E a questão da contação de histórias, das obras literárias, dos grandes mitos dos deuses, era compartilhada em diversos lugares, ainda que com uma diferença ou outra em determinados lugares. Então, para a gente pensar em Grécia, acho que isso é importante a gente pensar hoje, que acontece em diversos movimentos. De fato, acontece em diversos movimentos. Mas o mais elementar é pensar que o que a gente chama de Grécia não é um espaço físico, é mais uma ideia, um conceito, um pensamento, uma identidade. Então, é algo muito parecido, e aí já é mais próximo da gente, dizer que a cultura do Rio Grande do Sul é semelhante com a cultura do Pernambuco. Faz algum sentido? Pouco. Faz pouco sentido, porque há grandes diferenças de viver, de tratar, de comer, diversas formas, até de falar mesmo, que são dos sotaques, do regionalismo. Mas a gente está unido dentro de uma nação, que a gente chama de Brasil, que ainda oferece um fundo cultural para a gente falar que nós vivemos e compartilhamos de algumas coisas em comum. Na Grécia é mais ou menos assim. Eles são diferentes, não tem essa união formal de país, de Grécia, de nação Grécia, mas que usam da cultura em comum deles para dizer que eles são o mesmo povo. Então, ainda que eles não estejam lá na Hélade, naquele espaço de terra, naquele pedaço de terra, estejam lá na Turquia, no Egito, mais próximos da Mesopotâmia, eles ainda dizem e afirmam que são gregos. Por quê? Porque compartilham do mesmo valor cultural daqueles gregos, daqueles povos e daquele fundo cultural de filosofia, de ideias, de maneira de viver, de língua com aqueles outros povos tão distantes ou próximos. Beleza? Dúvidas que eu vou procurar aqui algumas imagens de registros arqueológicos para mostrar para vocês. Sim, Deus Ex Machina tem essa ligação. Tem essa ligação, sim. Deixa eu procurar aqui nas minhas pastas coisas interessantes para te mostrar. Então aqui. Cadê? Zoom. Achei. Aqui, vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui é o espaço daquele teatro. Vocês veem que é gigante. E a arquitetura é pensada para que quem esteja aqui embaixo, falando, bem aqui, seja ouvida por todas as pessoas que estão em torno. Então, difícil dizer se isso daqui ficava lotado sempre, mas era um espaço utilizado, recorrente, aparece em diversos contos, diversos cantos, aparece nas mitologias, o espaço do teatro, do anfiteatro, era muito importante para essa população. Então, aqui é um exemplo, isso específico da questão de arquitetura. Só fechar umas coisas aqui, que tá um monte de imagem aberta, e eu tô me perdendo todinho. Aí, foi. Cadê? Que essa daqui também. Aqui, uma foto do espaço de Atenas, que é mais conservado, por isso que eu estou usando. Então, de novo, aqui um anfiteatro, a ágora, administração pública, Templo de Atenas. Bem estruturado, em cima pensando na geografia aqui, em cima das montanhas, dos morros, que eu já tenho até algum tipo de alteração, mas que se mantém por aí. Vamos ver aqui outras coisas para a gente procurar. Aqui são os exemplos mais comuns que a gente vai ter desse período em específico. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, Deus do Amor, representado numa jarra de cerâmica. Certo? Conseguem ver aí, representado. Tem os contos muito bons
com a questão do amor. Aqui, deixa eu compartilhar a tela completa, que aí eu procuro aqui e vocês vão vendo o meu processo. Aqui, outra jarra de cerâmica, de cavalos, pessoas, que chegam até hoje bem conservadas. Alguns sítios arqueológicos são bem conservados mesmo, a gente consegue ter acesso a muita coisa mesmo. Cadê? Estátuas. Então a gente tem aqui a estátua, ainda que sem cabeça, a gente consegue ver a técnica empregada da questão do cal e da roupa. Deixa eu ver se eu acho aqui em outras partes. Algumas outras coisas interessantes. Não orienta. Não sei se eu vou achar mais aqui, rapaziadinha. Mais coisas de questão das questões ligadas à arqueologia. Não tem aqui salvas, mas tem sim, se procurar. Posso mandar alguns links para vocês, pedir para disseminar nos grupos alguns links sobre alguns museus que têm algumas obras. Então, a gente tem estátuas ainda mantidas, roupas ainda mantidas, a gente consegue ter acesso. E a questão, por exemplo, dos livros, são conservados por outras pessoas escrevendo. A gente não tem obras originais, difícil achar obras originais do período, mas a gente tem transcrições, livros. Por isso que até o próprio Homero, às vezes, é botado em dúvida, às vezes, se realmente existiu ou não. Cidadãos que você diz a questão comum do dia a dia, né? Esses registros é muito difícil a gente achar. Muito difícil. Porque normalmente as pessoas registravam atos mais importantes. Então, o dia a dia, a vida cotidiana, normalmente estão em cantos. Então, alguém escreveu uma música, um poema e dedicava a alguém, mas falando sobre algo muito específico. Ou a gente vai ter registro, tipo, alguém roubou tal coisa de alguém. Então, é muito difícil da vida cotidiana. Porque a gente vai ver na próxima aula, ser cidadão, em alguns lugares, era muito restrito. Era muito fechado, nem todo mundo era considerado. Então, nem valia a pena perder o tempo registrando sobre essas pessoas. Então, é difícil dizer e fazer alguns apontamentos. É possível, mas é bem difícil. Mandem dúvidas, mandem dúvidas. Ih, sei lá, velho. Não faço ideia. Cadê? Numa quarta-feira, André foi à caça. Numa quinta, matou o coelho. Numa sexta, mas aí não é sexta escrito com sexta. Então já está tudo feito aqui, ó. E no dia seguinte comeu. Em que dia o André da semana comeu? Na sexta, eu acho. Dúvidas, interajam. Tirem suas angústias, dúvidas. Se quiserem que eu volte em alguma coisa, explique alguma curiosidade. Fique à vontade. Ai. Quantos? Sim. Pode ser quinta de lugar, né? É verdade. Pode ser quinta de lugar. Bom, acho que eu vou parar de gravar. Cadê? Deixa eu ver.